Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos estudar o conceito de sujeito e predicado. Esse será nosso foco, teremos algumas outras aulas para desenvolver outros pontos desse tema. Vem comigo. Nosso planejamento é estudar sobre período simples. Inicialmente nós vamos discutir o que é período segundo a análise gramatical e depois nós vamos nos preocupar em fechar o conceito, analisando, então, quando o período é simples. Veremos, num segundo momento, a oração, que é composta de sujeito e predicado, que é o elemento que compõe esse período simples. Então, período simples, como modelo de análise, vou trazer um texto em prosa chamado Jovem Casal de Rubem Alves. Convido vocês a analisarem esse texto e depois, quando tiverem um tempo, lê-lo, porque ele é bem interessante. Temos agora o texto O Jovem Casal, do Rubem Braga, esse grande contista da nossa literatura. A ideia de período, isso tanto no universo da gramática quanto no universo de outros saberes, por exemplo, na área da física, né? Qual é o período que o carro ele se desloca em um dado momento? Período, nesse caso, seria uma extensão de quilômetros, de metros, enfim. Ou então o período de uma reunião que começa em um momento e termina no outro, é sempre a extensão de algo. Na gramática, a ideia de período também vai ser extensão, porém, a extensão de texto. Por definição, o período no texto em prosa, ele começa com a letra maiúscula e termina com um ponto, finalizador de período. Quais são os pontos mais comuns? É o ponto que a gente chama de final seguida, a exclamação, a interrogação ou até uma reticência, em muitos casos. Vejamos, tomando como base o texto de que já falei. Então, nós temos aqui um primeiro período, começa com letra maiúscula e termina com ponto. Aqui nós temos um segundo período em veio, começa com letra maiúscula e termina com ponto. Então, esse texto, nessa estrutura aqui, que nós chamamos de parágrafo, é uma noção que não vou aprofundar aqui. Nesse parágrafo, nós temos dois períodos. No segundo parágrafo, nós teremos começando com a letra maiúscula e terminando com ponto. Podemos falar, então, que o segundo parágrafo só tem um período. Notem que a gente ainda não entrou na questão de saber se o período é simples ou composto. Vou trazer um último exemplo no terceiro parágrafo. Ela começa com letra maiúscula e termina com ponto. Próximo período. Ano, letra maiúscula, termina aqui com ponto. Outro período, e por fim, do terceiro parágrafo, em ela começa com letra maiúscula e termina com ponto. Espero, então, que essa revisão tenha deixado um pouco mais claro a questão do período, dessa extensão de texto, esse trecho do texto. Vamos agora, então, prosseguir para chegar na ideia de período simples. Antes de poder operar com essa ideia, ou seja, tratar essa ideia de período simples, é preciso que nós façamos uma revisão. O que são os verbos? Quais são essas palavras que na morfologia são denominadas de verbo? Bom, a própria gramática nos oferece a definição de verbo por três vias. Uma primeira é dizer que aquela palavra que indica uma ação. Um segundo é dizer que aquela palavra indica um estado ou uma ligação de um agente, de um ser com uma qualidade. E, por fim, nós temos a terceira possibilidade de ver aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza. Por isso, não tem causa humana. Eu vou trazer 3 exemplos e eu acredito que daí fica mais visual para vocês. Primeiro, as candidatas conquistaram nota máxima no Enem. Por que nós podemos dizer que conquistaram é verbo? Porque nessa sentença, a única palavra que indica que uma ação foi praticada é conquistaram. Poderia ser que ela foi praticada, está sendo praticada ou será praticada. Agora, aí cabe uma reflexão.
Uma coisa é dizer que aquela palavra indica ação praticada. Outra coisa é dizer que há uma palavra que dá nome à ação. Vou mostrar para vocês que existe aí uma diferença. Por exemplo, eu vou falar natação. A palavra natação dá nome a um esporte, a um evento, onde as pessoas praticam a ação de nadar. Mas uma coisa é dar nome, isso é substantivo. Outra coisa é indicar que a ação está sendo efetivamente praticada, ou foi ou será. Por exemplo, então nós temos natação, que não é verbo, é substantivo, e nós temos nadei, nadarei, estou nadando. São expressões verbais. Então, primeiro momento, achamos, é a palavra que indica ação. O segundo, e geralmente é quando os alunos têm mais dificuldade, entender que é verbo aquela palavra que liga um ser, seja uma pessoa ou coisa, a uma qualidade, característica, a um qualificativo, adjetivo, portanto. As amigas estão ansiosas. Nós notamos que tem o ser amigas e uma qualidade dela, ansiosas. O verbo aí indica essa ligação de estar. Estão ansiosas. Por fim, é um verbo que indica uma ação, mas é uma ação da natureza. Choveu muito em Macapá, fenômeno da natureza. Poderia falar relampejou em Belém, trovejou em São Paulo, nevou nos Estados Unidos, todos indicam ação, porém da natureza. Agora, depois de dito isso, eu vou dar uma dica para vocês. Se apesar de nós termos percorrido a questão da ação do Estado ou do fenômeno da natureza ainda ficou alguma dúvida, eu costumo lembrar aos alunos que a única palavra em língua portuguesa que indica que uma ação foi praticada, está sendo ou será um verbo. Então, uma forma de ver se é um verbo ou não. E, além disso, a única palavra que eu posso conjugar também com as pessoas do discurso, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, é um verbo. Novamente, nos exemplos que já são conhecidos de vocês, eu posso, por exemplo, no item 1, ficar com dúvida. Candidatas é verbo? Então, eu pensaria, essa palavra pode ser conjugada no passado, no presente ou no futuro? Tem como fazer uma derivação, uma variação dessa palavra? Não. Mas conquistaram pode. Por exemplo, conquistaram, que já está no passado, conquistam presente, conquistarão futuro. Logo, eu caracterizei no exemplo o verbo. Estou com dúvida em 2. Estão realmente é verbo? É só eu colocar no pretérito, isto é, no passado. Estavam ansiosas, estão ansiosas agora no presente, e passando para o futuro estarão ansiosas. Realmente é verbo a partir do exemplo dado. Por fim, choveu, chove, choverá, então indica claramente para nós que aí nós temos verbo. Ok? E por que isso é importante? Porque o período simples, ele é composto dessa estrutura que tem uma oração, que por sua vez, e não se preocupe que a gente vai explicar com detalhes, a oração, ela tem por termos essenciais o sujeito e o predicado. Vou trazer 4 exemplos, nós vamos para as definições propriamente ditas. Primeiro, manifestantes protestam contra o racismo em todo o país. Senado aprova a redução na tarifa de energia elétrica por 5 anos. Homem mais rico do mundo encomenda super iate de 2,6 bilhões. Hotel Gaúcho é considerado o melhor no TripAdvisor. Período simples. Então, para eu analisar a oração, né, e saber se realmente só tem uma naquele período, é preciso que eu encontre o verbo. Então, assim, essa é a primeira e fundamental dica. Daqui a pouco vocês entenderão melhor, porque se no período tem uma oração, é sinal que ele é simples, porque aquele período que tiver mais de uma oração será chamado de período composto. E também já sabemos, pelo menos inicialmente, que o período simples só tem uma oração. A questão é que a oração ela costuma ter sujeito e predicado. E a parte mais importante do predicado costuma ser o verbo. Logo, nós vamos buscar
com muita atenção o verbo. Esse vai ser o primeiro passo para achar oração. Porque se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, isso indica que eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Então, vejamos. Primeiro, manifestantes protestam contra o racismo em todo o país. Eu já destaco aí o verbo. Caso eu tenha dúvida, protestaram, protestam, protestarão. Realmente, a partir do exemplo, apenas essa palavra é verbo. Então, eu sei de bate-pronto que nós temos um verbo, nós temos uma oração. Essa estrutura, que começa com letra maiúscula em manifestantes e termina com ponto, é um período. E eu já posso qualificá-lo como um período simples. Ficou difícil? Vou tentar, então, facilitar a partir de outros exemplos. Senado aprova a redução na tarifa de energia elétrica por 5 anos. Senado, letra maiúscula, ponto, já sei que é período. Tenho que ver quantos verbos ele possui. Aprova é apenas um verbo, então eu só tenho uma oração, logo período simples. Aprovou, aprova, aprovará. Tirei a dúvida. Terceiro, começa em homem, termina lá em bilhões, tem um período. Homem mais rico do mundo encomenda. Olha a ação de encomendar. Eu tenho, portanto, só um verbo, uma oração, período simples. Hotel Gaúcho é considerado o melhor do mundo no TripAdvisor. Aí nós temos uma novidade. Eu tenho 2 palavras que têm apenas uma ideia verbal. É o que nós chamamos de locução verbal. Isso não muda nada. Apesar de não ser apenas uma palavra, serem 2, mas a ideia é de um verbo. Tiremos a prova. Foi considerado, é considerado, será considerado. Então, as 2 palavras dão apenas uma ideia, trazendo apenas uma ideia, um verbo, então, uma oração. Agora, meus queridos e minhas queridas, vamos analisar dentro da oração. Então, período simples só tem uma oração, como nós já vimos. Se tivesse outros verbos, como em Pedro estudou e depois foi jogar bola, nós temos estudou e jogar, e foi jogar, né? Então, nós temos aí 2 estruturas verbais, ou até mais, então não seria período simples. Analisemos com cuidado a questão. Então, o primeiro ponto, quando eu for analisar a oração, é encontrar o verbo. Ele vai me deixar muito claro se eu tenho apenas uma oração ou se eu tenho mais de uma oração. E daí eu te trago uma informação adicional. Há orações que não têm sujeito, mas todas têm predicado. E a parte mais significativa, geralmente, do predicado é o verbo. Por isso, eu não vou pedir a ninguém que procure o sujeito, porque ele pode até não existir. Eu peço que procure logo de início o verbo, e achando o verbo, nós conseguiremos entender o que é o predicado e o que é o sujeito. Fechando, então, esses 2 elementos essenciais da oração. Protestaram, sei que é verbo. Protestam, protestarão, protestaram, como já falei, é verbo. Achei o verbo. Sei, então, que nesse período eu só tenho uma oração, período simples. Agora caberá o seguinte, eu ver qual é a informação, o que o verbo e as demais palavras declaram, afirmam ou perguntam sobre algo. Protestaram contra o racismo em todo o país. Então, eu tenho uma declaração que houve um protesto contra o racismo em todo o país. Achei o verbo e eu achei o que ele afirma, o que ele declara. Isso é o predicado. Ok? Então, primeiro ponto, achei o verbo. Segundo, encontrei o predicado, que é a informação que se declara sobre algo. Às vezes se declara no sentido negativo, não protestaram contra o racismo em todo o país. Nesse caso foi positivo no sentido que ocorreu, ok? Então nós temos verbo, protestaram, predicado. Para eu achar o sujeito, eu faço aquela clássica pergunta de quem o predicado declara, afirma algo. Quem ele declara que protestaram contra o racismo em todo o país? Manifestante. Então eu tenho, de um lado, manifestante, que é aquele ser ou
ou aquela pessoa, aquele grupo de pessoas de quem o predicado afirma, informa algo. Entendemos, então? Predicado é a informação, a declaração que se dá, e o sujeito é aquela pessoa, coisa ou ser de quem o predicado afirma algo, ok? Portanto, nesse caso, manifestantes é aquele ser, aquela coisa ou pessoa de quem o predicado afirma que protestaram. Vejamos um segundo exemplo. Para nós, já fica claro que o verbo é aprova, aprovou é aprovará, daí achei o verbo. Vou encontrar os outros elementos que podem compor o predicado. Qual a informação que o verbo dá? Que aprova, junto com as outras palavras, aprova a redução na tarifa de energia elétrica. Essa informação que é a declarada. É isso que se afirma, aprova a redução da energia na tarifa de energia elétrica. Então, aí eu tenho o verbo e ele compõe, junto com as outras palavras, o predicado. Faço a pergunta, sobre quem ou sobre o que o verbo afirma, declara que se aprova a redução na tarifa de energia elétrica? Senado. É o Senado que é o sujeito de quem o verbo informa que aprova, ok? Temos sujeito de um lado, predicado do outro, e o terceiro passo, só para relembrar, é então encontrar o sujeito que foi encontrado. Agora, no próximo exemplo, o homem mais rico do mundo encomenda super iate de 2,6 bilhões. Encontramos o verbo encomenda, encomendou, encomendará, e depois do verbo eu vejo de quem, qual a informação que se declara, que se afirma, ou que se nega, ou que se pergunta, que se põe em dúvida. O verbo, então, afirma que encomenda super iate de 2,6 bilhões. Achei, portanto, predicado. E depois eu pergunto, sobre quem o verbo afirma, de quem, né, ou do que ele afirma, ele declara que encomenda super iate de 2,6 bilhões. Homem mais rico do mundo. Então, homem mais rico do mundo, todas essas palavras são sujeito, e como nós vimos, o que sobra é predicado. Por fim, para ficar muito claro para todos nós, é considerado locução verbal, né? No exemplo. Então, foi, será. Esse é o verbo. O que se afirma? Que é considerado o melhor do mundo no TripAdvisor. Essa informação que se dá. Esse é predicado. Quem o verbo afirma que é considerado o melhor do mundo no TripAdvisor? Hotel Gaúcho. Então, Hotel Gaúcho será sujeito, e já tínhamos encontrado verbo e predicado. Com isso, nós fechamos a ideia da oração, que ela é composta, geralmente, pelo sujeito e predicado. Mas daí surgem algumas dúvidas. Como é que se dá essa relação de sujeito e predicado? Vocês têm algumas perguntas? Eu já me fiz para me responder, porque vocês não terão condições de me fazer agora, né? Então, as primeiras afirmações que a gente pode ou não fazer sobre predicado são: a oração é composta de sujeito e predicado? A primeira pergunta. O sujeito sempre vem antes do predicado, isto é, eu tenho primeiro sujeito e depois predicado? Sujeito e predicado não são separados por vírgula, como nós vimos nos exemplos, não tinham vírgulas. Usam-se pontos para finalizar o período? Então, são questões que eu gostaria de responder para vocês. Primeira resposta, a oração é composta de sujeito e predicado? Geralmente, nós temos sujeito e predicado, sim, mas nem sempre. Porque há orações sem sujeito e só com predicado. Vou trazer 2 exemplos, embora não seja o nosso estudo específico agora. Há verbos que são chamados de verbos impessoais, porque não tem sujeito, não tem pessoa que se liga a ele. E a gramática, ela disciplina, ela estabelece algumas condições em que o verbo ele é impessoal, ou seja, só existe o predicado. Eu coloco aí 2 exemplos. Há bastante pipoca no armário, faz 2 dias do início da série. O verbo haver, nesse caso, ele tem sentido de existir. Notem, estamos analisando o verbo haver. O verbo existir, ele possui sujeito, então é outro caso, mas tem o mesmo sentido. O verbo haver, no sentido de existir, existe bastante pipoca, há bastante pipoca,
O verbo haver é um verbo impessoal, portanto, só tem predicado, perdão. Faz 2 dias do início da série. O verbo fazer, segundo a gramática, quando indica espaço percorrido a percorrer, tempo passado, ou então tempo climático, não tem sujeito. Tudo que virá será predicado. Faz 2 dias do início da série. Nesse caso, eu não pergunto quem o verbo afirma que faz 2 dias do início da série. Não há essa pergunta, porque eu sei que o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ele não tem sujeito, ok? Então, nesses 2 casos, encontramos apenas o predicado, respondendo à questão que a oração geralmente tem sujeito, tanto que são termos essenciais sujeito e predicado, mas nem sempre há o sujeito. No entanto, sempre há o predicado. O sujeito vem sempre antes do predicado? Não. Há casos em que há o sujeito inicial mais predicado, é o chamado de sujeito anteposto, ele foi posto antes do predicado. Mas há aqueles casos que primeiro vem o predicado e depois vem o sujeito. Vou trazer para vocês um exemplo do sujeito pós-posto, ou seja, o sujeito foi posto depois do verbo, né? Depois do predicado. Foram antecipadas vacinas da Covid-19 e da gripe em São Paulo. Daí nós poderíamos nos perguntar o que vem antes, sujeito ou predicado? Vejamos. Então, eu acho o verbo. Nesse caso, temos uma segunda locução verbal. O que foram antecipadas em São Paulo? Então, achei o verbo, foram antecipadas. Eu tenho a informação, a declaração que foram antecipadas em São Paulo. Esse é o predicado. Item 1, achei verbo. Item 2, encontrei todo o predicado. Agora eu faço aquela clássica pergunta. Quem o verbo afirma que foram antecipadas em São Paulo? Vacinas da Covid-19 e da gripe. Então, nós encontramos, por fim, como terceiro ponto, o sujeito. Vimos que o sujeito está depois do verbo, embora haja ainda um pedacinho do predicado seguindo o sujeito. Mas isso não vem ao caso. Então, nós temos o predicado e depois dele, o que foi pós-posto a ele é o sujeito. Então, é sujeito pós-posto. Vou fazer aqui um desafio para vocês. Gostaria que vocês relacionassem a primeira coluna com a segunda, quando a primeira coluna eu tenho sujeito anteposto e sujeito pós-posto. Nesses exemplos, quais números caberiam a um exemplo ao outro? Qual seria um sujeito anteposto e qual seria o 2 sujeito pós-posto? Se precisarem, dá aquele pause no vídeo, porque daqui a pouco eu ajudarei aqueles que tiverem dúvida. Então, temos aí pause, pensa bem, marca as alternativas, colocando 1 e 2 de forma adequada. Nós teríamos, então, o filme será lançado em junho. Verbo será, né? Foi lançado, será lançado. Então, encontramos o verbo e eu sei que ele declara algo. Ele declara que será lançado em junho, predicado. Faço aquela clássica pergunta: quem o verbo informa que será lançado em junho? Sujeito é o filme, então ele foi colocado antes do verbo, ele é anteposto. Por isso, número 1, de forma adequada. Vieram à escola pais e alunos. Verbo vieram. O que se declara que vieram à escola, informação que se afirma. Então, eu tenho aí o predicado. O predicado informa quem ou que vieram à escola. Pais e alunos sujeito, sujeito pós-posto. Por isso, 2. Não foram recebidas as encomendas. Foram recebidas verbos. A afirmação é não foram recebidas, predicado. Daí eu faço aquela clássica pergunta: quem o verbo informa que foram recebidas? As encomendas sujeito, está depois do predicado. Então, nós temos sujeito pós-posto. E no final, notamos aí que já temos um sujeito anteposto, encontra o verbo, promove. A afirmação é que promove combate ao racismo, predicado.
sobre quem ou sobre o que o verbo afirma que promove combate ao racismo? Movimento negro. Então, aí nós temos um sujeito colocado antes do verbo, antes do predicado, sujeito anteposto. Próxima questão. Sujeito e predicado não são separados por vírgula? Essa é uma verdade. Temos que lembrar que esses são termos essenciais. São ideias que se complementam, que eu vou chamar, então, de ideias complementares. Como é que eu vou seccionar? Como é que eu vou separá-las por vírgula? Não caberia, como nós podemos imaginar. Desse exemplo que temos, qual deles não segue a norma padrão a partir do que nós falamos de sujeito predicado? Se preciso, faz aquele pause no vídeo e analise com mais atenção. Temos aí o pause, ato contínuo, vou convidá-los e convidá-las a ver a resposta correta. É a 2, né? O item 2. Por quê? Nós temos no Brasil, foram paralisadas por tempo indeterminado até a melhoria das condições sanitárias, as festas juninas e as festas estudantis. Então, primeira coisa, achar o verbo. O que é o verbo foram? Foram paralisadas, estão sendo paralisadas, serão paralisadas. Achei o verbo. A informação completa, então, é que foram paralisadas por tempo indeterminado até melhora das condições sanitárias. Tudo isso é predicado, ok? Até condições sanitárias. Faço a clássica pergunta, depois de ter encontrado o sujeito e ter encontrado o que se afirma, a afirmação em si, sobre quem ou sobre o que ele afirma que foram paralisadas por tempo indeterminado até melhora nas condições sanitárias. As festas juninas e as festas estudantis. Esse é o sujeito. Então, o sujeito está colocado pós-posto ao verbo, mas não cabe nenhum caso, nem o sujeito vindo antes, nem depois, não cabe a vírgula. Se vocês notarem, aqui em cima, nós temos sim a vírgula. Nós temos uma separação indevida entre predicado e sujeito, coisa que vimos que não é possível de acordo com a norma padrão. Usam-se pontos para finalizar o período? Sim. A pontuação ela é obrigatória porque ela até sinaliza para o leitor se aquilo é uma pergunta, uma afirmação, se é um sobressalto, se é uma surpresa, no caso da exclamação. Em alguns casos, como em matérias jornalísticas, é aceitável que não se utilize sinais de pontuação, porque a matéria vem logo em seguida e ela explica o tom dado ao título. E daí vocês poderão perguntar, mas eu estou interessado em fazer a prova do Enem. Eu preciso colocar sinal de pontuação se eu quiser dar título? Bom, daí eu vou te perguntar uma coisa. O teu título, ele é uma oração, ou seja, ele tem a presença de verbo? Se ele tem a presença de verbo, seria melhor realmente colocar o sinal de pontuação. Para sinalizar para o corretor se aquilo é uma pergunta, se aquilo é uma ideia sendo colocada em reticências, ou seja, para ser explicado depois, ou se é uma afirmação, ok? Então, pela atenção de todo mundo, muito obrigado e nos encontramos na próxima videoaula.